Devocional Biblionauta, 4 de abril. Leitura diária, 2 Samuel 13 a 16. Tema da devocional: Poder da oração. Deus age através da oração. Um resumo de 2 Samuel, do 13 ao 16, é o seguinte. O capítulo 13 relata Tamar sendo violentada pelo seu meio-irmão Aminon. Em seguida, registra Absalão, irmão de Tamar, matando Aminon e fugindo. O capítulo 14 relata o regresso de Absalão para Jerusalém pelo pedido astuto de Joabe. O capítulo 15 registra a conspiração e rebelião de Absalão e, em seguida, a fuga de Davi. O capítulo 16 relata Ziba, servo de Mefibosete, indo ao encontro de Davi. Relata também Simei amaldiçoando a Davi. Por fim, tem Husai e Aitofel como conselheiros de Absalão. Nessa devocional nós destacamos o poder da oração, que Deus age através da oração. Quando o profeta Natan confrontou Davi de seu pecado, ele disse: "A espada nunca se afastará de sua família, e, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você." Isso se encontra em 2 Samuel 12, 10 e 11. Os eventos em sequência narrados após este mostram as desgraças na família de Davi, cumprindo assim a profecia. Dos vários eventos trágicos e traumáticos, destacamos aqui a conspiração e rebeldia de Absalão contra seu próprio pai Davi, conforme 1 Samuel 15. Davi e seus servos tiveram que fugir às pressas de Jerusalém para não serem mortos. O texto bíblico relata uma fuga dolorosa e comovente, registrando que Davi subiu chorando pelo Monte das Oliveiras, tendo a cabeça coberta e pés descalços, conforme 2 Samuel 15:30. Havia um conselheiro chamado Aitofel, que se destacou como um dos maiores conselheiros da história de Israel, tanto que os conselhos dele eram vistos tanto por Davi quanto por Absalão como respostas de Deus a uma consulta. Isso se encontra em 2 Samuel 16 e 23. Portanto, contaram a Davi que Aitofel estava junto na conspiração com Absalão. Ao saber disso, e no meio de tanta luta, de tanto problema, de tanta adversidade, Davi fez uma curta e sincera oração ao Senhor. Conforme 2 Samuel 15, 31b, nós temos a oração de Davi. Ele disse o seguinte: "Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel." Esse momento da história é marcante, pois em meio à dor, lágrimas, fuga, tragédia, traição do próprio filho e dos seus grandes conselheiros, quando tudo estava um caos e parecia não haver como remediar, Davi orou ao Senhor. Essa oração de Davi foi ouvida. Através dessa oração, o Senhor agiu poderosamente, conforme registrado em 2 Samuel 17, confundindo o conselho de Aitofel, livrando Davi e preparando a devolução do reino a Davi. Aitofel tentou destruir Davi aliando-se a Absalão, mas Deus ouviu a oração de Davi e impediu isso. E foi Aitofel que caiu em ruínas, conforme 2 Samuel 17, 23. Aprendemos nesse texto que Deus age poderosamente através da oração. Como diz Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em meio às dificuldades terríveis, rebeliões, traições, com o coração angustiado, ainda assim Davi orou e o Senhor ouviu e agiu. Temos passado por muitas lutas, algumas provas que se assemelham à de Davi. Alguns traídos, outros angustiados, outros fugindo, outros sem ver saída e com lágrimas nos olhos. Mesmo assim, somos convocados para, ao invés de abandonar tudo e abandonar o Senhor, fazer o contrário, orar e clamar ao Senhor, pois Ele agirá através das nossas orações, em nós e por nós, podemos ter certeza disso. Portanto, não deixemos de orar, mesmo em face das terríveis adversidades. Lembremos do conselho de Paulo: orem continuamente, conforme registrado em 1 Tessalonicenses 5,17. Guardemos no coração as palavras de nosso Senhor Jesus sobre nossa vida de oração. Ele nos diz em João 14,13: "E
tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, que todas as nossas preocupações, que todas as nossas lutas, que todas as nossas dificuldades sejam conhecidas diante do nosso Senhor em oração, pois bem sabemos que Ele agirá através da oração para a glória dele. Que o Senhor abençoe o teu dia.